Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter Rui Miguel Tovar hoje vem vestido à Napoli, homenagem ao novo campeão italiano. Provavelmente inspirado na minha própria camisola do Napoli. Hoje viemos os dois a combinar. Velocidade Cruzeiro, segundo o grande Luís Paulo. MSC, não é? MSC é uma marca de cruzeiro. Coisinho, buongiorno. A verdade é que estas camisolas podem enganar quem vem para este episódio, porque não vamos falar sobre o Nápoles hoje. Apesar de termos começado por aqui, porque a tua camisola foi uma simpática oferta de um dos nossos amigos que vão acompanhando semanalmente este Destino Saudade. Sim, já há muito tempo que ele me tinha avisado de uma prenda, só depois é que soube qual é que era a prenda, e hoje desembrulhei-a e fiquei admiradíssimo pelo simbolismo, porque o Nápoles acabou de ser campeão italiano, porque é um clube que eu aprendi a admirar desde pequeno, porque nas costas tem 10 e Maradona, e porque houve toda uma dedicação de uma pessoa que nos ouve e que nos segue. Sim. E que, portanto, é preciso ter qualidade humana para lembrar-se, comprar, ir aos correios, enviar. Sem dúvida, sem dúvida. Ficamos muito sensibilizados com isto, até porque não foi a primeira vez que aconteceu isso. É verdade. Ficamos muito contentes. E da Covilhã. Da Covilhã, que é uma cidade que eu gosto muito e que tu gostas muito. Também, eu estive lá há 2 anos. Muito bom, sim, no verão. A propósito do centenário do Sporting. Fizeste aquela viagem de comboio com o grande Oscar. Ei, pá, essa entrevista. E dei volta. Sempre que falo dele, fico a lembrar-me daquelas coisas verdade. Inacreditáveis que ele narrou na entrevista. Verdade. De facto, uma conversa maravilhosa. O Nápoles transporta-nos naturalmente para a Série A final dos anos 80, com o grande Armando Maradona, bem acompanhado por Alemão, Careca, Luca Fuzzi, Massimo Crippa, Renica, Francini Ferrara. Sim. Entrevistamos alguns quando o Nápoles foi campeão há 2 anos. Carnevale. André Carnevale foi um dos nossos interlocutores. Di Napoli, já tinha Fernando Di Napoli. Que era o jogador perfeito para o Nápoles, não é? Pois era. E também ia para a seleção. Algumas vezes. Era 88, se não me engano. Talvez isso. Rui, mas hoje o tema mais forte não é este Nápoles, não. Mas sim, lamento imenso, apesar de ter sido tu a escolher. Vou trocar de camisola. É um bocadinho a viagem para o PSG Inter, que é a final da Liga dos Campeões deste ano, mas acredito que vamos passar por outros caminhos bem mais interessantes, intergalácticos, do que esta mera final da Liga dos Campeões. Sim, a ideia aqui foi recuperar, e porque o PSG se apresenta com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, são estes 4, não é? Exatamente. É interessante falar de equipas internacionais com 3 ou mais portugueses no plantel. E é o isco para fugir à lenga-lenga do costume. Claro. E facilitadora. É uma final europeia. Há espuma dos dias, não é? Já temos tantas... Já escrevemos tanto sobre isso, não é? Mesmo que seja uma final inédita. É verdade. Isso é curioso, é de aplaudir. Sem dúvida. É muito interessante a ver. É também uma final que não deixa de ser histórica, porque a única vez que houve uma final europeia da Liga dos Campeões, claro, entre uma equipa italiana e francesa foi em Munique. Marselha 1, gol de Boli, Milan 0. A despedida do Van Basten, embora ele não soubesse na altura, nem ninguém. Foi mesmo o último jogo oficial que ele fez? Foi mesmo o último jogo. E também é engraçado porque Munique representa, ou melhor, Munique significa títulos inéditos europeus. Foi assim com o Nottingham Forest, foi assim com o Borussia, foi assim com o Chelsea, naquela final de 2012 com o Bayern, ainda por cima com o Bayern em casa. Portanto, há aqui tudo indica que o PSG vai ganhar. Agora, é preciso dizer que o Inter há 2 anos foi à final, com este Simone Inzaghi, com muitos jogadores. É uma equipa mais matreira, mais rodada, até porque já tem Ligas dos Campeões, tem 3, 2 no tempo do Elénio Herrera, uma do Mourinho em 2010, e o PSG não tem nada de Liga dos Campeões. Tem uma Taça das Taças, de facto,
que ganhou em 96, com gol de Negoti ao Rapid Viena, que tinha eliminado o Sporting. Bruno Essa Negoti. campanha, Bruno Negoti. E pronto, em matéria de histórico é isto, né? Só que no dia em que se vai ver, o PSG tem tido um comportamento grandioso na Liga dos Campeões. É campeão francês, ganhou a Taça de França, portanto há a hipótese do treble, que é muito falado. Depois de prescindir, entre aspas, naturalmente, de Messi, Neymar e Mbappé. Sim, é verdade. Com um investimento faraónico não conseguiu chegar lá. Não. E agora com uma equipa, Chegou a uma final, foi no Dragão ou na Luz? A final do PSG. acho que foi na Luz. Na Luz, ok. O Dragão foi Chelsea Chelsea City, City, né? Ok, exatamente. Ok, é isso mesmo. Hum, Na Luz foi Bayern 1, PSG 0. Do Neymar, Exatamente. PSG, não é? exatamente. E Mbappé já, Mbappé. claro. Ok. E este PSG agora joga muito melhor. Joga muito bem, joga muito Do que eu fui bem. ver nesta temporada, Se calhar tem- tem. O que dizem é que tem os dois melhores laterais do mundo. Um deles é Nuno Mendes, português. Sim. Tem um meio campo de quem se fala muito e bem há mais de um ano, que é o Vitinha e o João Neves. Ou melhor, há um ano que se fala deles, como dupla que se parece que jogam juntos há imenso tempo. Duplo dos baixinhos, não é? E depois tem o Gonçalo Ramos, que é um jogador que passou por algumas Lesões também. lesões, teve assim uma época poucos baixos e muitos altos, porque marca muito gol. Sempre que entra, marca. Não há dúvida que a referência é o Dembélé. A referência goleadora da equipa, espantosamente, é o Dembélé. Reparaste que o Luís Henrique tem elogiado publicamente muitas vezes o Gonçalo. Então, e o Vitinha? Sim, sim. Que então. não há médio melhor que ele. Mas, E aliás, o Luís Henrique disse, já joguei com Xavi e Iniesta, e o Vitinha já viste? é melhor. Epá, maior elogio do Não que sei esse. se é um exagero ou não, mas se ele jogou e viu, é o maior elogio que se pode O Vitinha é um ter. craque, é um craque. Eu só lamento que estes miúdos saiam demasiado depressa de Portugal. Sim, que são todos sub-25, não é? Portanto, podem Sub-25. todos, Fazer uma menos carreira. de 25 anos, ser já campeão europeu por uma equipa que nunca o foi. Só isso já ficou na história. É verdade. Ficam impregnados na história verdade. do PSG para sempre. Paris Saint-Germain. Que é uma equipa muito portuguesa, não é? Tem muitas raízes A portuguesas. minha primeira memória é logo o Jogadores. Arthur Jorge. Pois, sim, mas antes, Humberto Coelho, não é? Mas aí já não chega, ou seja, não sei Pois, que claro, aconteceu, mas claro. Memória vivida. vivida. Claro, de É acordo. claramente o Arthur De acordo, Jorge, claro, então. Leroy, Sem dúvida. ligado ao... Sim, e depois sim, aquela sim. equipa muito interessante dos anos 90 com Ricardo Gomes, O Valdo, Raí, Leonardo, Valdo, Ginola, Edmilson, Ginola, Ginola, sim, Lama, Fournier, Guérin, Comboiré, que era um central goleador, Alain Roche, Lama na baliza, Lama na baliza. Alain Roche, Sim. Tem O muito Dubois, Sassius, que era também. Pá, há assim Frank jogadores franceses. Sauzé era do Marseille, não era? Frank Diz? Sauzé era do É Marseille. Marseille. Esse jogava com o Deschamps. Exatamente. Esse ganhou-se que era a Liga dos Campeões em Munique ao Milan. Provavelmente. Sim, esse PSG é muito conhecido. Eliminou 2 épocas seguidas o Real Madrid, Uhum. da Europa, né? Claro. As 2 vezes foi o Arthur Jorge. O treinador seguinte a ganhar o Real Madrid foi o Luís Castro, né? no Shakhtar. Uhum. E em Madrid. Não no Santiago Bernabéu, mas sim no Alfredo Di Stéfano, Alfredo não é? Di Que é o Stéfano, mini sim, estádio, né? mini estádio. Portanto, há um histórico que a gente não pode fugir, que é o Pauleta, que chegou a ser o melhor marcador de sempre do PSG, que entretanto foi batido pelo Ibra e pelo Cavani. Mas é uma equipa que tem muitas raízes. E, aliás, é uma equipa que começou muito tarde para o futebol, 1970, portanto tem só mais 7 anos que eu. E que na primeira época foi campeão da segunda divisão com um jogador português na equipa, que era o Cruz, o lateral esquerdo do Benfica, bicampeão Incrível. europeu. Incrível. Um jogador que teve em 5 finais europeias pelo Benfica, portanto, ganhou 2, perdeu as 3. E depois foi para o PSG porque já estava numa idade considerável. Não era, mas pronto, ok. Então foi para o PSG, lateral esquerdo. O lateral direito, se não me engano, era o pai do Djorkaeff. Subiram de divisão à primeira e fizeram o seu caminho. Já tiveram grandes equipas porque têm muito dinheiro, pertence à capital do país. Claro. Logo aí já é uma grande É ajuda. atraente viver em Paris, É não é? atraente. Teve sempre os patrocínios certos, né? RTL, Canal Plus, Opel. E agora tem o grande amigo do Bobó a gerir o clube, né? O Opa, Nassar. Essa né? história de Bobó é deliciosa. inacreditável.
Para quem não viu a entrevista ao Bobó, aqui nos Tem Saudade, É a segunda parte, não é? é a segunda parte. É a segunda parte, Portanto, primeiro vejam ou leiam claro. e depois esta história é incrível. Portanto, rapidamente, o Bobó, na fase final da carreira, passa pelo Qatar, Exatamente. como jogador ainda. Sim, sim. Cria amizade com o Nasser Al-Khelaifi, Jogador de ténis na Jogador altura. de ténis na do altura. Qatar. exatamente. Yeah. E em 2004, mais tarde, essa amizade já existia e o Nasser liga ao Bobó porque vem a Portugal para assistir ao Euro 2004 e precisava de uma companhia, de um motorista, digamos assim, Uma bússola. de uma bússola. E o E Bobó então andam durante um mês juntos, com o Bobó a conduzir o Nasser para todo lado em Portugal, a dormir no mesmo Com hotel. não sei quantos bilhetes por jogo. 20 bilhetes por jogo, Era bem, uma um brutalidade. forró-bodó, grande Era história. Grande Mesmo, história. mesmo. E portanto é um clube que, pronto, e agora com esta quantidade de portugueses, aproxima os portugueses. Por outro lado, tem um treinador que eu adoro, sempre adorei. Lembro-me de o ver na Roma e de achar, é que engraçado, o Luís Henrique está aqui e antes esteve no Celta de Vigo, não foi? O Luís Henrique, vejo rapidamente. Antes da Roma teve num clube espanhol, mas não me lembro qual foi agora. Portanto, Barcelona, Roma e... Mas o Barcelona não será depois da Roma? Talvez, deixa eu ver. Luís Henrique. E atenção, que ele no Barcelona ganhou o triplete, que é aquilo que está em causa no PSG. Ou seja, o Luís Henrique pode tornar-se o primeiro treinador de sempre a fazer 2 tripletes. No Barcelona foi Campeonato, Taça do Rei e Liga dos Campeões. E agora, Vamos ver. Vê lá. Luís Henrique Martínez Garcia, 55 anos, natural de Rijon. sim, é Saudades historiano. do Sporting de Rijon. É historiano, é verdade. E o Luís Henrique, enquanto treinador, começa no Barcelona B, faz uma época na Roma, depois ok. uma época no Celta de Vigo Ok, Roma e Celta. e inicia um processo de 3 anos no Barcelona, de 2014 a 17. Pois. Depois fica 5 anos com a seleção de Espanha, sai depois do Mundial de 2022, faz ali um hiato para descansar, carregar baterias. Infelizmente teve uma tragédia familiar, se Certo. te recordas. Da filha, sim. E em 2023 inicia este projeto no PSG, está a fazer a segunda época na Cidade de Luz e com muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Muito sucesso. Sobre o Inter, já falámos, né? Simone Inzaghi, um treinador fantástico. De facto, eliminar o Barcelona daquela maneira Incrível. não é para todos. É verdade que o Barcelona é uma equipa muito vertiginosa, se quer até demasiado vertiginosa, mas Muitos golos é marcados. preciso saber apanhá-los, Claro, não é? claro que sim. Não é do pé para a mão. Foi muito interessante ver o Inter contrariar uma tendência, um leve favoritismo ao Barcelona, e temos uma final inédita em Munique, em perspectiva. O Simone Inzaghi, eu atrevo-me a dizer, atrevo não, isto para mim é claríssimo, é muito melhor treinador do que foi jogador. O irmão dele, o contrário, o Pippo Inzaghi, mas o Simone Inzaghi, depois de fazer 6 anos no Lazio, como treinador, está a fazer a 4ª época no Inter. Portanto, isto significa que é um treinador de projeto, e o projeto em futebol para mim nunca existe. Sim. Em Portugal não existe projeto. Pois. Mas em Itália o Inzaghi faz 6 anos no Lazio, está a fazer o 4º ano no Inter e com resultados muito, muito interessantes. Enquanto jogador, de facto teve muitos anos na Lazio, mas nunca também, foi nada especial. Eu lembro de ele marcar golos de vez em quando, mas pronto, em comparação com o irmão, claro, era uma concorrência desleal. E colocou este Inter a jogar muito bom futebol. Sim, jogar bom futebol, é uma equipa que sabe muito bem defender e também sabe muito bem atacar, que é um pertence, é o ADN também do futebol italiano, não é? Atacar pela certa. Só que o Inter ataca muitas vezes pela certa e, por exemplo, a eliminatória com o Barcelona, colocaram-se em vantagem 0-2 rapidamente, não é? Em 2 lances, logo no início. Quando sofreram em casa o gol que ditaria a eliminação, foram atrás do empate eliminatório e conseguiram. No período de 3 minutos conseguiram ir do inferno ao céu, porque marcaram aquele gol, prolongamento, e depois o Fratesi marca o gol da vitória. Sim. Belo gol. Belo gol, exatamente. Portanto, é uma equipa que também tem bom futebol. Seria interessante que as duas equipas jogassem o melhor que sabem, só que a gente sabe que numa final é quase improvável. O que interessa é que está montado o palco e está montado, as tendências estão montadas para que seja um jogo em que sejamos adeptos felizes a acompanhá-lo. Sabes quantos portugueses já vestiram a camisola do Inter? Estão Paulo Sousa, Sérgio Conceição, Figo,
Jorge Humberto, 4, Pelé, 5, ok. Só te faltam 6. Maniche, 6, faltam 5 agora? 5, faltam 5 agora. 5? Aí pá, então. O quê? 5? Aí deve ser pessoas muito óbvias, eu não sei nada. Não é? São óbvias ou não? Ah, São pá, recentes? Sim, são mais recentes. Mais recentes. Mais recentes. Últimos 10 anos, vá. Diz-me. Portanto, João Mário, Aí, claro. Sérgio Conceição disseste? Não. Disse. Disseste. Paulo Sousa disseste. Ricardo Quaresma, Claro. Rolando, Ok. João Cancelo Ei. e dos que não disseste falta o Cédric. Cédric Soares. Boas, ok. Olha, o Cédric não me lembrava, confesso-te. Deixa-me ver, quando é que ele jogou lá o Cédric? Portanto, 3 heróis do Europeu 2016 jogaram lá. Quaresma, Cédric Ei, e pá, João o Mário. Inter fez lá o Cédric. O Cédric fez lá meia temporada em 18-19, emprestado pelo Southampton. 9 jogos. Boas. Falhava esta nos Joker. Eu também. E O Jorge baixou para Humberto, 500 então? euros. Jorge Humberto foi o primeiro, não é? Que já Foi. entrevistaste. Claro, claro, sim. Para o Berrelete Cósmico, uma É verdade. entrevista maravilhosa. Sim. Uma entrevista maravilhosa. Jorge Humberto, exatamente. Muito bem, Ruizinho. PSG Inter. Para onde depende do teu PSG. maior interesse? PSG? E não tem exclusivamente a ver com Portugalidade. Gostava de ver uma equipa nova a ganhar um título. Equipa essa que acabou com os mesmos pontos do Benfica na fase de grupos. 15º lugar. Portanto, na estreia desta competição, em que foi campeonato todos contra todos, vamos colocar assim as coisas. O PSG acabou em 15º. O Inter acho que acabou muito acima. Foi das equipas mais com eficazes. pontos, Né? sim. Gostaria que vingasse o Luís Henrique e o PSG com essa curiosidade dos 4 serem sub-25, e é muito interessante verificar que o que é que depois podem fazer esses 4, não é? Sim. Daqui em diante. Claro que sim. Até porque isto é um golpe de autoridade até para a seleção nacional, não é? Sem dúvida nenhuma. Porque quem é campeão europeu Claro que é. tem algum estatuto. E este PSG já é uma equipa de futebol, já não é uma torre de Babel injetada claro. por petrodólares. Claro, não é? claro. Já é mais do que isso. É. Também é um pouco isso, claro, mas é uma equipa de futebol de autor de Luís Henrique. Exatamente, de autor. Já agora, Ruizinho, eu gosto destes quizzes porque tu normalmente superas. Sabes quantos portugueses vestiram a camisola do PSG? Quantos? Não, diz-me lá. 17. Começando no teu No Pauleta, melhor marcador para aí, né? Pauleta. Pauleta, Cruz, já falei aqui do Cruz. Aí, pá, então, Kennedy, Hugo Leal. São quantos? 17. Aí, pá, não, esquece. Não vou chegar lá. Pauleta, Danilo, Vitinha, Ei, Nuno Mendes, ok. Gonçalo Ramos, Hugo Leal, Ok. João Neves, Humberto Coelho, Kennedy, Renato Sanches, Filipe Teixeira, João Aí, Alves, Filipe Teixeira, claro. Aí, João Alves, claro. Heller Cristóvão, Helder Cristóvão, claro. O outro Helder. O Helder Batista. Heller Batista, Gonçalo Guedes, Gonçalo Guedes. Agostinho e Manuel Abreu. Sim, Desculpa, deixa-me sim. saber. Calma. DD, meu amigo. Oh, Rui, tu és tramado. Calma. Tu és tramado. Tu Calma. és tramado. Só estou a ver qual foi essa temporada. Calma. Ih, pá. Muita calma Grande nessa surpresa. hora. Muita calma nessa hora. Muito bem. Muito bem. Estou muito curioso. O jogador com mais jogos oficiais feitos pelo PSG, Marquinhos. Defesa central brasileiro. Ok, tá bem. 484 jogos, à frente do Jean-Marc Pilorget e do Marco Verratti, ambos com 416. Boa. Depois aparece o Sylvain Armand e o Paul Le Guen. E digo isto porquê? Porque no ZZ temos tudo isto. Basta entrar no menu dos clubes, ir por lá abaixo e aparece depois o top jogos, top golos. Temos tudo, todos estes números para todos os clubes do mundo. Muito bem. Melhor marcador de sempre do PSG, Kylian Mbappé com 256, Pois, ok. à frente do Cavani e do Ibrahimovic. Pois, o quarto é o Pauleta, né? Quinto, É o quinto. atrás Então, do Neymar ainda. Ai, ok. Tem 109, Pauleta. Sim, mas é curioso. O Pauleta foi rei e desde que saiu já foi superado por Neymar, Ibrahimovic, Cavani e Mbappé. 5. É. Incrível. Já agora te posso... Isso é só para demonstrar a categoria do PSG nos últimos 15 anos? É verdade, sim. 10? Não sei quando é que o Pauleta se retirou, não tenho Mas ideia. foi à volta disso. Ei. Já agora no Inter, o jogador com mais jogos oficiais
tenho Já que sinto entrar. faquete, não? Ou não? Espera aí, tenho que entrar aqui mesmo na página do clube e não na época. Tic, 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 tic. Como é que eu vejo isto? Já sei. Tenho que ir a jogadores. A jogadores e agora sim. Javier Zanetti. Ah, pois é, claro. Ai, 861 jogos, Rui. À frente do Giuseppe Bergomi, o Bergamo. 785. Jacinto Facchetti, 624. Mário Corso, Uhum. 508. E Sandro Mazzola, 487. Eu adoro Ah. estas tabelas. Eu Ah. devoro isto no Incrível. 0-0. Incrível. Melhores marcadores, Giuseppe Meazza, Ei, 282 golos. ainda, fogo. À Incrível. frente do Alessandro Altobelli, 168. E do Lautaro Martínez, já é o terceiro melhor marcador do Inter de sempre. Tem quantos? O Lautaro, 151. Está a quantos o Altobelli? A 30, é? Está a 17. Só 17. 17. Então, para a época, para É. a próxima época, se calhar apanha. Para completar o top 5, Roberto Boninsegna Bonicegna, e claro. o Boninsegna e o Benito Lorenzi. Ok. Portanto, de facto é um clube com nomes incríveis. Alessandro Altobelli, então. Yeah. Giuseppe Meazza. Lindo. Não foi só um estádio. Não, não. Ou não é só um estádio. Exatamente. Muito mais que isso. Muito É mais uma que isso. pessoa. Oh Rui, fiquei muito curioso sobre o domingo esportivo. Estou com vontade de chegar lá, pá. Mas antes, Vamos lá. qual Tens foi aí- a primeira equipa com 3 ou mais portugueses? Eu não sei se foi a primeira, vá, mas conhecida, vá. Eu sei lá, se quer, depois arranja uma equipa da Holanda que tenha 3 a 4 portugueses. Não sei, pá. Não consigo. 1977, Las Vegas Quicksilver, nos Estados Unidos. Ei. Um senhor chamado Ken Keegan, como O Kevin. o bolador, o Kevin, este é Ken, que era era norte-americano, dono de um stand de automóveis em São José. Já tinha sido investidor do São José Earthquakes, Uhum. uma equipa que entrou em 74 na NASL, Aham. no campeonato dos Estados Unidos da América. Em 75, o Ken Keegan comprou outra equipa, Baltimore Comets. Depois mudou essa equipa para San Diego e, nesse mesmo ano, em 75, mudou o nome da equipa para San Diego Jaws. Tubarão. Jaws Tubarão. Por causa do filme Do filme. Spielberg tinha dado água pela barba, né? Fantástico. Literalmente. Só que ele não conseguiu a fama do filme. Né? O Tubarão em São Diego não foi famoso. Tinha uma modesta assistência média de 6 mil espectadores e mudaram-se para Las Vegas no outono de 76. E ele aí juntou na mesma equipa Eusébio, Humberto Coelho, Tony e Abel, todos internacionais portugueses. O treinador era um inglês chamado Derek Travis, um treinador das divisões secundárias. Secundários. Os Estados Unidos tinha muito isso. Tinha grandes jogadores e depois os treinadores ou eram norte-americanos com conhecimento teórico, Uhum. ou então eram treinadores com conhecimento prático, mas de divisões mais secundárias, é o caso. Ora bem, esta equipa, primeiro jogo de todos, em Las Vegas, 9 de abril de 77, Las Vegas, New York Cosmos, de um lado Eusébio, no outro Pelé, 10º jogo entre eles. Há imagens disso, Rui. Deve haver, na América, acredito que sim. Ambos os jogadores numa fase descendente, né? Claro. 77. Portanto, o Eusébio nasceu em 42, teria 35, o Pelé tinha mais 2, portanto, 37. 11 mil, quase 12 mil pessoas foram ao estádio, 11.896. Aos 38 minutos, Pelé lesiona Eusébio. Oh! Como entrada. Eish. Como entrada. Mesmo assim, mesmo sem Eusébio, Las Vegas Quicksilver ganhou 1-0 ao Cosmos. O jogo foi em Las Vegas ou Em Nova Las York? Vegas, Las em Las Vegas. Vegas, em Las Vegas, sim. E se é verdade que a equipa começou bem,
depois o Las Vegas depois acabou mal. Acabou com mais derrotas do que vitórias, porque o sistema americano é mesmo isso. Não, Mas isso é maravilhoso. não consente empates, não é? Pelé contra Eusébio em Las Vegas. Yeah. Já viste isso? Depois o clube entrou em declínio e no ano seguinte, já sem português, eram só 7.000 adeptos. Mas é a primeira, pelo menos é o primeiro apontamento histórico de uma equipa lá fora com com 3 ou mais Com 3 ou mais portugueses. Porque se eu pusesse 2 ou mais, poderia haver o Racing, que teve o Damas e o Quinito. Ok. E portanto era mais fácil. Mas 3, acho que se eleva a fasquia. Então se for 4, pronto, aqui é que é mesmo. Né? Porque aqui são 4, tal como é o PSG agora. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos. Não estou a esquecer de ninguém, não? Não, são esses 4. São esses 4. Pronto, isto é a primeira equipa. A segunda que me lembro, e não preciso do telemóvel, é sentimental porque tem a ver com o Barcelona, não é? Aquele Barcelona do Bobby Robson, Claro. em que já lá está Figo e de repente no mesmo verão contrata Vítor Bahia ao Futebol Clube do Porto e Fernando Couto ao Parma. 96, não é? É a seguir ao Euro, exatamente. 96. Não é? É porque o Barcelona ganha tudo à exceção da Liga Espanhola. Ganha a Supertaça Espanhola com aquele elástico do Ronaldo em cima de um jogador do Atlético de Madrid, Gelli. Talvez. Gelli. Lembras-te? Lembro perfeitamente. Claro. Eu lembro de estar a ver isso no Record e tipo, o que é que eu estou a ver? O que é que eu estou aqui a fazer? História, não é? Ganha a Taça do Rei, 3-2 ao Betis, com 2 golos do Figo, um deles no prolongamento e decisivo, no Santiago Bernabéu. Uhum. E ganha a Taça das Taças, 1-0 ao PSG, Lá está. gol do Ronaldo de penalti. Lá está. Estava 0-0 e o árbitro anulou um gol ao Fernando Couto, de falta, num canto. Portanto, esta equipa, e os 3 jogaram a final, Claro. titularíssimos. No ano seguinte, sem Robson, mas ainda com Mourinho, que era adjunto de Robson e depois continuou como Van Gaal. O Fernando Couto, sim senhor, não é? Acho que sim, jogava. O Bahia é que perdeu o lugar para o guarda-redes, o Van Gaal, o Ruud Esp. O que será feito do Ruud Esp? Não sei, deve trabalhar na loja de Barcelona, não? Ruud Esp. Opa, é que é daqueles nomes que surge na nossa vida ali de repente. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Pois. E acho que depois também. Sim. Aliás, até duvido que ele tenha alguma vez jogado pela seleção. Ele ajudou a ganhar a taça do Rei do ano seguinte com o Mallorca nos penaltis. Ele defendeu penaltis. Olha, o Ruud Esp, para começarmos, Rui, já que querias saber isto, Já que fui eu que provoquei isto, mas na última temporada foi treinador de guarda-redes do Besiktas. Oh, maravilha. Não sabia. Do Besiktas, portanto trabalhou com o João Mário e com o Rafa Silva, não é? Nesta época que ainda está a decorrer. Porque na Turquia Exatamente. ainda está a decorrer. Ainda está a decorrer. Portanto é adjunto do Mister. Muito bem. É de quem? Ole Gunnar Solskjaer. Não, ele deve ter estado lá com o Giovanni Van Bronckhorst, que começou a temporada. Sim. O Van Bronckhorst, portanto devia ser adjunto dele nessa altura. Okay. Deve ter sido interessante, muito portanto. Bem. Exatamente, ele saiu com o Van Bronckhorst, estou agora aqui a ver. Antes teve muitos anos como adjunto, como treinador de guarda-redes do Heerenveen e do PSV. Como jogador, perguntas tu, Rui. Ele era do Roda, não? Antes de ir para o Barcelona, era de quem? Roda. Começa no Haarlem, Fortuna Sittard, faz 3 anos no Roda e depois vai para o Barcelona. Eu lembro-me dessa 3 anos. Joga bastante ainda no Barcelona, claro. Então tirou agora a Vítor Bahia. E vai para o Fortuna Sittard. É chamado ao Europeu de 2008 e ao Mundial de 2010, mas eu acho que ele nunca jogou. Não, isso é como adjunto, só pode. Então 2008. Claro, esquece. Pois. Esquece. Então 2008. Desculpa, ele é chamado... Esquece. Como Não, ele está como adjunto esteve na Holanda, sim, nesses torneios. Como jogador europeu de 96 e França de 98. É? Nunca jogou. Pois não. E aliás, pela Holanda, nunca fez nenhum minuto. Tem o Jorge Martins. É o nosso Jorge Martins. Vai a 2 competições e não tem um único jogo. Fantástico. É o Tarzan holandês. Pronto. Exatamente. Está feito. Grande Ruud. Olha, na mesma época, 96, 97, na mesma época, e isto porque a lei Bosman é 95, não é? Sim. Portanto, a Europa torna-se global, aliás, o mundo do futebol. E 96, 97, João Alves é contratado pelo Salamanca. Essa equipa também é histórica, pá. E não são 3 nem 4, não é? Eu apontava para 7 ou 8. Paulo Torres, Miguel Seródio, Nuno Afonso, Agostinho
Taira, Pauleta, César Abrito. 7. 7 magníficos no Salamanca, subiram Sete. divisão, acabaram em segundo. Atrás do Mérida, Pauleta, melhor marcador da equipa e da segunda divisão, a par de um Jordi, com o mesmo número de golos, menos minutos. Portanto, isto é a mesma época do Barcelona. É claro que não se cruzaram, porque o Barcelona estava na primeira, estava na segunda. E depois, na época seguinte, 9-6, 9-7, eu lembro-me disto porque pronto, já trabalhava no Record e lembro-me bem desta proeza de Salamanca na primeira divisão, já sem João Alves, mas com Paulo Torres, Tulipa, Rogério, 3, Taira, Rogério, 4, César Abrito, 5, Pauleta, 6. Nesta época, melhor marcador outra vez, Pauleta, 15 jogos. Mais jogos, Giovanella, Giovanella, 38. Pauleta, 15 golos. Lembro-me que nesta campanha o Salamanca não faz um campeonato tranquilo, mas salva-se. E na salvação há um jogo histórico, exatamente na última jornada. Barcelona com Rodeste na baliza 1, Salamanca 4, 2 golos de Pauleta e 1 de César Brito. Disto eu lembro-me. Joga o Figa titular, joga o Couto titular, portanto, vem ao encontro daquilo que eu pensava, que o Couto na época seguinte, mesmo com o Van Gaal, era utilizado. Sim. E o Salamanca ganha 4-1, 2 golos do Pauleta, 1 do César Brito, como suplente, mais uma vez, a sair do banco a marcar. Mas a verdade é que neste jogo, por exemplo, o único português no 11 é o Pauleta. Depois entra o Rogério e César Brito. Eu tenho boas memórias deste Salamanca. Primeiro porque não era comum haver uma equipa com tantos portugueses. E depois a falarmos no Jornal Record de uma equipa da segunda divisão com jogadores especiais, né? César Brito já tinha resolvido o campeonato 91 para o Benfica, nas Antas. O Pauleta notava-se que era um goleador especial e muito mais especial se tornaria daí em diante, sobretudo na seleção e no PSG. Sim. E depois havia jogadores que eram do nosso campeonato, né? O Taira, o Rogério, sim. o Paulo Torres, tinha sido campeão do mundo. E o Taira e o Rogério, nessa altura, até são chamados à seleção. Pois, bem disso. Sim, também bem tenho disso. essa memória, é verdade. Disso. Portanto, é aqui o top 3, porque depois torna-se comum, não é? Então no Chipre, nos últimos tempos, aquilo é português até dizer no Cluj. Lembro perfeitamente que o Cluj tornou-se uma equipa a sério, sim. com muitos portugueses. Sim. O Cadu, o Tony, Semedo. Lembro-me bem dessa invasão também no Cluj, muito, muito interessante. Para mim, na altura, a Roménia era Bucareste, não é? Sim. Craiova, pronto, dependia de alguns confrontos europeus com equipas portuguesas do passado. Quando aparece o Cluj... De repente, Cluj na Poca, Transilvânia. É. Eu recordo muito fazer uma reportagem com eles, os três. O Semedo, o Cadu e o Tony. Que depois fez história no Passos Ferreira do Paulo Fonseca, terceiro lugar. Muito divertido, muito bem disposto. Eu Semedo também Semedo, muito boa gente. E de facto a vida, na altura... Havia mais um Nuno Claro, não era? O guarda-redes, Nuno Claro. Havia mais. Dani? Um Dani. Não o Dani com 2 N's e um Y, mas... Não, nem outro esse, exatamente, nem esse. Mas na altura, as histórias fora do relevado encantaram-me. Claro. Transilvânia. Sim. E eles a chegarem ao aeroporto e o jato privado a aterrar e a vir uma limusine com um aspecto mafiosa a recebê-los, coisas desse género. Incrível. Que para nós na altura era uma maravilha, não é? Para contar estas histórias, claro. Era ótimo. Sim. Eu também me lembro que o Record fez uma reportagem com eles e lá, portanto, foram à Roménia e foi espetacular também. Foi uma coisa fora da caixa que soube bem ler. E pronto, ainda por cima com enviados, ainda bem que o enviado especial soube transmitir essa ideia. Foi fantástico. E dá que pensar pronto, que de facto a lei Bosman mudou a história do futebol. Há bocado estava a dizer que a equipa americana, o Las Vegas, que o Ico Silva terá sido a primeira. Não foi, porque na altura na Europa não podia haver mais de 2. Portanto, é claro que foi a primeira equipa do mundo com 3 ou mais portugues. Porque nenhum maluco ia contratar 3 portugueses para a Europa, não é? Vá lá. Aliás, e agora, olha, é curioso. Isto entra
sem querer, naquela expressão do Pedroto dos brasileiros. A escola de samba, não é? Exato, mas eu não sabia como é que era realmente a expressão. E fui à procura. E encontrei um escrito de uma pessoa que esteve com o Pedroto no dia em que ele disse isso. Que é o Costa Santos, jornalista que por acaso também passou no Record. Ok. Mora em Coimbra, portanto era um jornalista que fazia aquela zona. Quando, por exemplo, o Mourinho foi contratado pela União de Leiria, ele fazia Acompanhava União. E na véspera de um Portugal-Polónia, de qualificação para o Mundial 78 na Argentina, a seleção, é um jogo nas Antas, ganha a Polónia 2-0, 2 golos do Boniek, 2 golos do Lato, e está a chover imenso, e a seleção está em Miramar, num hotel em Miramar. E esse jornalista está com o Pedroto, naquelas tertúlias noturnas, e o Pedroto está, é como a história está contada, o Pedroto está a olhar pela janela para a chuva e, pronto, e está a dizer, pá, não nos vamos safar, porque, pá, sim senhor, temos o Oliveira, tinha uma série de jogadores assim, de artísticos e bons, mas faltava outra coisa, né? A força da técnica, que muita gente que usamos, não é? E na seleção portuguesa estava o Celso, o brasileiro, Sim. do Porto. E alguém sugeriu, então, mas calma, nós temos o Celso. E ele diz, 1 é ótimo, 2 aceito, mas 3 é uma escola de samba. E eu não sabia que era assim, ótimo, aceito, escola de samba. Não sabia que era essa. Sabia Muito a parte menos final. Neste contexto também muito menos, desconhecia completamente isso. Yeah. 1 é ótimo, 2 aceito, 3 é uma escola de samba, diria. Yeah. Mas 3 é uma escola de samba. O Celso estreou-se nesse jogo. Nada valeu, não é? Porque continuou a chover no dia seguinte. Portanto, a Polónia jogou em casa, no fundo. Jogou no seu terreno preferido. E isto é uma frase do Pedroto que vai ao encontro de 3 jogadores ou mais da mesma nacionalidade, não é? O que era na altura. Depois tornou-se banal, não é? Pronto, e há equipas que até têm brasileiros, outros têm colombianos, outros têm búlgaros, pronto, há assim equipas que se preenchem de um certo país, não é? O PSG preenche de portugueses, tem 4. Sim. Já é uma colónia generosa. Sem dúvida. E é uma viagem interessante, mas eu não vou para lá do Salamanca, senão tínhamos que estar aqui horas e horas a falar sobre as equipas todas. Mas os teus exemplos são todos bastante bem conseguidos, felizes. E o Salamanca está muito presente na Tudo isto no comboio da liberdade. Comboio da Liberdade. Pensar nas coisas. Sempre a trabalhar, é A impressionante. pensar dois fechados às vezes. Ruizinho, vamos avançar para o domingo Eu esportivo? sei que estás ansioso. Pois estou mesmo. E é uma descoberta. Pois é. Olha, eu descobri agora sem querer. E eu descobri há um ano. Eu vou ver quando é que descobri. Está aqui a data. Bora. Como é que tu sabes que descobriste esse dia? Pois, também é verdade. Tens razão. Escrevi no papel. Pus no papel. Vá. Bora lá. Isso é ótimo. Meus amigos, vamos então avançar para o domingo esportivo porque temos mais um bocadinho de PSG. Domingo desportivo. Senhor Rui Miguel Tovar, surpreende os nossos seguidores e amigos com um nome que hoje preenche este domingo desportivo. Eu publiquei no Tovar FC no dia 14 de agosto de 2023. A foto é um jovem com a camisola da Juventus da Ariston. E depois diz: Abreu às Juventus, é uma notícia da bola. E eu fui atrás disto e escrevi isto. Manuel Ferreira de Abreu nasce em Faf a 8 de janeiro de 59, filho de Celestina Pinto de Freitas e Joaquim Ferreira de Abreu. Aos 4 anos, a família emigra para a França e instala-se em Paris, onde Abreu se faz jogador desde cedo e até aos 18 anos de idade num dos clubes locais, o Red Star. Muda então de cidade e representa o Stade Rennes, onde joga o play-off de acesso à primeira divisão com o Nîmes. Okay. E conhece a futura mulher Nicole. Eu não sabia disto por nada. Abre aspas, porque é o Abreu agora a falar para a bola, claro. O presidente do PSG ia ver-me jogar e às tantas assinei um contrato de 3 anos. Estamos, fecha aspas,
Estamos em 1983. Abreu é o quarto português do PSG, depois de Cruz, Humberto Coelho e Alves. E é o primeiro português a jogar pelo PSG nas provas da UEFA, mais precisamente na Taça das Taças 83-84. A epopeia de Abreu inclui 3 jogos. O primeiro é com o Glen Toran, da Irlanda do Norte, no Parque dos Príncipes, com arbitragem de Vítor Correia. O definitivo 2-1, obra de Suzic, aquele jugoslavo bom de bola, Sei, bom jogador. começa em Abreu, no meio-campo. Na eliminatória seguinte, o PSG é afastado pela regra dos golos fora com os Juventus. 2-2, 0-0. E Abreu faz os 2 jogos no Parque dos Príncipes com o número 7 e em Turim é substituído ao intervalo. Vitória da Abreu faz ainda 2 jogos particulares com o PSG com equipas portuguesas, com os 2 vitórias, o Sport Clube e o Futebol Clube. O jornal A Bola apanham em flagrante através do correspondente Bruno Santos, que ficou Bruno famoso Santos. por acompanhar o Tour Sim. também, e entrevista-o com a camisola das Juventus. E digo eu, é só rir. E depois, entre aspas, o jogador que mais gostei de ver foi o russo do Benfica, que era o Artur Correia. Aham. E bastante mais para trás, quando era ainda muito pequeno, ainda hoje guarda a imagem do pavão do Futebol Clube do Porto. Em 86-87, Abreu joga finalmente em Portugal, ao serviço do Braga, então treinado por Humberto Coelho, que também jogou no PSG. À sua conta, 3 golos. 2 em Braga, na baliza certa, com Elvas e Chaves, e 1 na Luz, na própria baliza. Abreu, o primeiro português do Estou PSG chocado. a jogar na Europa. Estou chocado. Agora o João Neves e vão ganhar uma Liga dos Abreu. Campeões. E então? Estou aqui com a ficha do Manuel Abreu aberta Sim. e ele não jogou nos Juventus. Não. Ele trocou, foi de camisola na eliminatória europeia. Ok. Portanto, foi eliminado pelos Juventus e pediu a camisola Ok. a alguém. Ok, muito bem. E sabes quem é o irmão dele? Sérgio Abreu, aquele central que faz muitos anos de Braga, precisamente. Defesa central, recordas-te? Mas é só o Sérgio, então. É o Sérgio, Pronto, ok. Sérgio. Ok. É que agora... que joga muitos anos, aliás, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos no Braga, nos anos 90. Portanto, é mesmo de 91 a 99. Ei. Com um dos jogadores com mais jogos pelo Braga. O Então isso é Sérgio. na época do Castanheira, do Barroso, não é? Sim. Claro, então não sei quem é. É o irmão do Manuel Abreu. Lindo. Mais novo. Mais novo, tem 58 anos agora. Nasceu em que ano? O Sérgio nasceu em 67. Pô, então este nasceu em 59, não é? Nasceu em Besançon, em França, o Sérgio. Vês? E faz em Portugal, estreia-se pelo FAF, Olha que giro. e onde o Manuel Abreu. Nasce. Incrível. Pô, que grande história, Ruizinho. O Manuel Abreu, o primeiro. Bem, incrível, pá. Se não tivesse visto a lista dos jogadores portugueses no PSG, era nunca, mais... do Sérgio recordo-me perfeitamente. O Manuel Abreu nunca antes. Então não dá a ver o meu espanto quando vejo na bola um português a jogar no PSG. O quê? Opa, e a parte Nunca da tinha foto da ouvido. Juventus estava-me a dar cabo da cabeça. Não... Pois, ele jogou numa vitória europeia, trocou de camisola e apresenta... Aliás, eu posso-te dar a legenda da bola, espera aí. A legenda da bola é Abreu às Juventus. Manuel Abreu com a camisola da famosa Juventus depois da tradicional troca realizada de um jogo com o PSG com a consagrada equipa italiana. Pronto, podia ser mais feliz a legenda e não tão mastigada. É incrível. Podia dizer o número de quem era, mas não. Pronto. E é ele. Ele está com um ar tipo... Está inchadinho, está inchado. Ariste. Grande Manuel Abreu. Mostre, claro. Ora é essa, meu amigo. Queres que amplie a imagem? Não, está bom. Gonçalo Pinto. Oh, Rui, grande história, pá. É. Grande história É. do Manuel Abreu. Vou publicar no sábado, outra vez. Vamos a isso. Aproveita. Tovar FC. Ruizinho, o Domingo Esportivo fica por aqui, com esta grande surpresa, com esta bela informação. Vamos avançar para o Música Mestre e para o Domingo Esportivo, mas já sabem que para verem estes segmentos têm que mudar, se não se importarem muito, para 00.pt. Ok? Bora, mudei. Quem está no YouTube e no Spotify, um abraço. Encontramos aqui na janela ao lado, no separador ao lado com 00.pt.